De volta à Estação Notícia, o Jornal da Menina, agora 12 horas mais 25 minutos. Pacientes pós-Covid têm atendimento domiciliar em Balneário Camboriú. Nós vamos conversar com a secretária de Saúde aqui de Balneário, Leila Crocomo, que está conosco para explicar um pouquinho como é que está sendo esse atendimento, secretária. Boa tarde. Oi, boa tarde para todos que nos ouvem. É exatamente isso. A gente vem desenvolvendo esse projeto para atendimento de pacientes idosos neste momento, né? Porque o paciente, desde o momento que ele está internado, ele já recebe esse atendimento de fisioterapia em casa, no hospital. E após a alta, muitos dos pacientes precisam ainda continuar com esse atendimento. Então, a gente identificou essa necessidade, está resgatando, né, através do contato, esses pacientes. Então, são pacientes idosos que estavam internados no Ruth Cardoso. Estamos fazendo esse atendimento domiciliar. Quais as principais necessidades após eles passarem por esse período da Covid-19 e estarem em casa? O que mais é necessário nesse acompanhamento? A gente viu que o paciente ele sai bastante debilitado, né, principalmente por ser idoso, como eu sempre exemplifico. Quando você quebra um braço ou, né, algum outro membro, aquela musculatura fica muito flácida, né, por falta de exercício. Então, neste momento da visita domiciliar por esse profissional, ele acaba fazendo uma avaliação de um todo, de toda a força muscular, do retorno às atividades diárias, fazer um serviço de humanização para melhoria da qualidade de vida, porque por ser idoso e ficar alguns dias sozinho numa cama, ele acaba enfraquecendo toda a musculatura. E às vezes não tem esse incentivo, às vezes por falta de vontade, ou até mesmo por falta de quem faça esse estímulo com ele em casa, ele acaba debilitando mais ainda e até levando um óbito por ficar muito acamado. Então, neste momento desse profissional na casa, ele acaba vendo o paciente como um todo, né? Ver se ele está caminhando, se ele está tomando o solzinho da manhã, se ele está se alimentando principalmente, né? Então, a gente acaba fazendo essa avaliação aí para retorno às suas atividades de vida, para ter esse ânimo aí. Tem sido bastante produtivo, as meninas têm me passado, a equipe, né, tem me passado esse retorno bastante produtivo, bastante, que a alegria que eles encontram de ter alguém preocupado com eles, está sendo muito gostoso, né, de estar tendo esse reconhecimento profissional nesse momento delicado aí, que a partir do momento que você vai para uma UTI, então a sensação de morte deve ser muito eminente, né? Então a gente vê que agora eles passando por essa fase difícil, por esse momento complicado, de não poder sair de casa, muitas vezes não poder viver seus netos. Então, todo esse trabalho está sendo feito aí de uma forma bastante positiva. Secretária, são quantos idosos que estão sendo atendidos? E essa é uma iniciativa inédita, né? Sim, foi uma atividade inédita, um projeto inédito. E inicialmente, a gente tem 44 pacientes que foram selecionados, que foram, como eu falei, reforço, são idosos que estavam internados com Covid positivo. Mas, no desenvolver agora do projeto, a gente pretende já pacientes que estão com essa terapia lá, de fisioterapia no hospital, já sair com esse agendamento. Então, hoje, são poucos pacientes, inicialmente, né, o que parece ser pouco, mas a partir do momento que tu começa a atender em casa, isso envolve uma equipe aí, mas a ideia é de dar continuidade a esses atendimentos e o paciente já vai sair da internação com esse agendamento para fisioterapia domiciliar. E depois, esses pacientes eles terão esse atendimento inicial, o atendimento efetivamente na casa e posteriormente, alguns pacientes que ainda precisarem dessa fisioterapia respiratória, posteriormente vão ser atendidos na nossa unidade de Cefir, que é o Centro de Fisioterapia. Então a gente pretende dar essa continuidade. Então o projeto tem começo, meio e fim, e depois os pacientes que forem ainda identificados que precisa continuar no acompanhamento mais longo, será atendido aí nas nossas unidades de fisioterapia. Esse trabalho, além de ser fisioterapeuta, é meio psicológico também, né? Porque você mesmo falou, né, secretária? Eles ficam felizes, né? É diferente receber um tratamento em casa, uma atenção a mais, né? É um atendimento humanizado, né? A gente pode dizer assim. Então, assim, a receptividade dos idosos tem sido, nossa, bem satisfatória.
às vezes um detalhe, né, uma ideia que a gente tem, então evolui de uma forma tão positiva. Eu acho que foi um momento, por isso, né, que eu vejo que já estavam isolados em casa, tiveram essa situação difícil, e aí a gente consegue resgatar essa alegria deles, essa esperança de vida, que isso é bastante positivo, e tu receber esse carinho na tua casa, de alguém que está te levando atendimento, né, então isso foi tá sido bem gostoso, assim, bem produtivo. Secretária, além da fisioterapia domiciliar, os pacientes com Covid também estão passando por um acompanhamento odontológico durante a internação, né? Quais os outros projetos que a Secretaria de Saúde tem desenvolvido ou tem a intenção de desenvolver ainda nesse sentido do coronavírus? A gente está agora com um projeto para atender todos os pacientes que tiveram Covid, fazer uma avaliação pós-Covid, né? É um monitoramento, na verdade, de pacientes que passaram por essa doença. Exatamente, não só idosos, mas pacientes com doenças crônicas. Então, aí a gente vai evoluir também com visitas domiciliares para estar fazendo. E quando necessário, esse paciente vai precisar de um exame para uma confirmação, para uma avaliação, e a gente vai estar encaminhando para as unidades básicas. Mas a ideia é atender já talvez aí na semana que vem, eu vou dando a notícia, eu vou atualizando vocês, mas de começar esse atendimento domiciliar para avaliação de pacientes também pós-Covid ou de pacientes crônicos que também precisam ser avaliados e talvez encaminhados para exames, né, tanto de confirmação, a partir do momento que são confirmados com sintomas de Covid, serem encaminhados para coleta. Então, a gente pretende fazer esse atendimento aí mais humanizado, mais próximo da população, justamente porque a gente pede que eles fiquem em casa. Então, se você pede para a pessoa ficar em casa, então você tem que ter essa outra oferta, né? Mas a gente vai informando vocês, vai atualizando das novas ações que a gente pretende desenvolver ainda. Qual que é o momento de Balneário Camboriú, secretário, que avaliação se faz em relação ao número de casos que estão acontecendo, que caíram bastante em Santa Catarina, principalmente, mas vamos fazer a nossa avaliação de Balneário Camboriú. Qual é a situação e quais são as orientações ainda que estão sendo dadas? Sim, ainda nós estamos numa área de risco, né, numa situação grave, saímos do gravíssimo para grave. A gente sempre, as ações aqui são conjuntas da ANFRE, que são os municípios aqui, né, vizinhos. A gente nunca toma uma atitude ou uma ordem única do município, mas sempre pensando aqui nos nossos municípios. Então todos estamos na mesma situação, até porque o paciente, o morador, ele transita, né? Ele trabalha em Itajaí, ele mora em Camboriú, então são pacientes que a gente tem, que transitam na nossa cidade. Então ainda é um momento delicado. A gente hoje com 53% de internação na UTI, então diminuiu muito, como você falou, mas ainda é um momento delicado de prevenção, não baixar a guarda, né? Que a gente tenha que ainda se cuidar, usar máscara, ter higiene das mãos, esse controle de distanciamento o máximo possível, né? Porque a gente sabe que muitos estão voltando às nossas atividades ou retornando ao trabalho, e isso é importante também para que as pessoas tenham até uma renda, porque não é só ficar em casa e aí você ficar desempregado sem ter o que comer, você vai ter outras doenças até, né, que venham a desenvolver, tanto psicológicas quanto financeiras. Então a gente entende também esse momento de retorno ao trabalho, retorno às nossas atividades do município, mas sempre pedindo esse cuidado, porque a gente pensa e observa que o turista, quando ele vem de férias, ele vem e não quer se cuidar, mas a gente tem reforçado essas orientações aí da importância de se cuidar, de usar máscara, e as instituições, hotéis, restaurantes, aí todo o comércio, os empresários têm nos apoiado aí nisso, porque também há um interesse que mantenha esse trabalho, então eles têm nos ajudado a fazer esse monitoramento, ajudado a repassar essas orientações do uso de máscara em especial, que é o que a gente tem hoje de mais seguro para cada um, né, fazer o seu uso individual. Então a gente tem acompanhado e tem conseguido fazer essa orientação, mas nunca baixem essa guarda, mesmo que tenham poucos casos. Hoje, a gente saiu de 180 média de exames dias, hoje para 20, 30 exames, então diminuiu muito a testagem. Então, pessoas que ou não observam mais, ou estão achando que a doença já saiu do município e ainda não. Então, é um momento ainda de atenção
e de resguardar, porque o que a gente vê, você precisa trabalhar, então você tem que ter esse cuidado ao retorno para sua casa, para você não levar essa doença para quem ficou em casa, né? Resguardadinho, as crianças, os idosos. Então ainda é o momento da gente se cuidar e cuidar quem está em casa. E esse novo protocolo de isolamento social, como é? Então, isso diferencia dos dias, né? A gente tem aí até fazer a questão de informar exatamente, porque em função dos atestados, isso me preocupa, que todos tenham essa informação. Então, mudou a questão dos dias. Os idosos leves que não ficam internados, né? Os idosos que têm sintomas leves ficam por 10 dias em casa de isolamento social e domiciliar, sempre contando o primeiro dia do início dos sintomas. Em contrapartida, os sintomáticos graves, aquele que chega a internar, ele fica 20 dias. Se ele permanece com sintomas, então ainda vai ser avaliado, porque tem pessoas, dependendo da sua gravidade do caso, ele pode ainda ficar mais do que 20 dias internado, né? Então, sempre é de avaliação do médico. Mas o que diferencia, então, em resumo, pacientes leves que apresentaram sintomas, fizeram um exame e tiveram diagnóstico, 10 dias de isolamento, contando o início dos sintomas. Pacientes graves que tiveram internação hospitalar, 20 dias de isolamento, sempre contando o primeiro dia dos sintomas. Então, e aí os pacientes os contatos domiciliares, né, que a gente chama contato íntimo e prolongado, eles devem ficar 14 dias em observação, porque entende-se, os especialistas nos orientam, que a pessoa pode desenvolver ainda até o 14º dia. Então, por mais que mudou a orientação para o paciente, a orientação dos contatos domiciliares ainda permanece nos 14 dias. Secretária de Saúde de Balneário Camboriú, Leila Crocomo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um bom trabalho a todos e continuem se cuidando. Obrigada. Você está no Estação Notícia.